Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós estamos na semana em que se comemora o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, os 450 anos da nossa cidade. E na semana passada eu fiz um discurso aqui falando sobre a importância da gente comemorar essa data, mas comemorar não apenas as coisas boas, né, a carioquice, a nossa cultura, né, mas comemorar de maneira politizada, né, reconhecendo o que tem de bom, mas também quais são as heranças da nossa história. Boa parte da violência que nós vivemos na nossa cidade, a exclusão social, ela se explica quando a gente debate esses 450 anos de história. Com o objetivo de contribuir para essa comemoração politizada dos 450 anos da cidade, eu tomei a iniciativa e protocolei um pedido para que seja entregue a medalha Pedro Ernesto pós-mortem ao cacique Aimberê, que foi o líder da Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios foi uma revolta indígena que ocorreu na região do Rio de Janeiro entre 1554 e 1567, envolvendo as tribos indígenas que ocupavam o litoral, uma guerra que envolveu populações indígenas que ocupavam o litoral pelo menos desde Bertioga até Cabo Frio, né, os Tupinambás, e também outros grupos indígenas, como os Aimorés, os Goitacazes, os índios Guarulhos e vários outros. A revolta da Confederação dos Tamoios, ela começa aqui no Brasil como uma espécie de levante espartaquista. A Confederação dos Tamoios começa com a primeira grande revolta de escravos acontecida no nosso país, quando os índios tupinambás, né, sequestrados pelo governador da capitania de São Vicente, o senhor Brás Cubas, né, esse levante ele começou a partir da morte, né, do pai do Aimberê, o cacique Cairuçu, né, que estava também aprisionado na fazenda do Brás Cubas, e a partir dessa fuga em massa, dessa revolta de escravos, se estabelece a Confederação dos Tamoios. Nós poderíamos homenagear outras lideranças indígenas importantes desse período, né, como o cacique Cunhambebe e o cacique Coaquira. Nós escolhemos o cacique Aimberê, porque o cacique Aimberê liderava os índios tamoios aqui da Guanabara, onde hoje encontra-se a nossa cidade. O cacique Cunhambebe era o líder dos Tupinambás de Angra dos Reis e o cacique Coaquira, o líder dos Tupinambás de Ubatuba. Após a fuga da fazenda do Brás Cubas, os indígenas chegaram a sitiar a cidade de São Paulo, né, houve uma negociação, né, entre os indígenas, né, e os jesuítas Manuel da Nóbrega e José Anchieta, né, que negociaram a chamada Paz de Peroígue. Né, inclusive interessante destacar que boa parte dos escritos conhecidos do José de Anchieta, né, aqueles famosos versos que ele escreveu na areia da praia, ele escreveu enquanto era refém da Confederação dos Tamoios, né, que ele ficou feito como refém, como garantia das negociações. Né. Infelizmente, o Estado português, depois, né, de levantado o cerco a São Paulo, rompeu o acordo feito com a Confederação dos Tamoios e recomeçou a guerra até a derrota total da Confederação dos Tamoios em 1567, na conhecida Guerra de Cabo Frio. Aqui na nossa cidade, a grande batalha da Confederação dos Tamoios com o Estado português ocorreu, né, na região onde hoje
se localiza o bairro da Glória. Ali onde hoje fica o Outeiro da Glória, ficava o principal aldeamento dos Tupinambás, para onde o Aimberê voltou depois do cerco de São Paulo. Era conhecido como entrincheiramento de Uruçumirim, que era um aldeamento indígena protegido, fortificado por uma paliçada, né? Ali também estavam refugiados os franceses sobreviventes, né, das batalhas com os portugueses que levaram à extinção do projeto da ocupação da Guanabara pela França, né? A queda de Uruçumirim foi uma batalha extremamente sangrenta. Os historiadores divergem com relação ao número exato de mortos, mas há teorias que falam em até 12 mil pessoas mortas na batalha de Uruçumirim, na batalha que derrotou a Confederação dos Tamoios na cidade do Rio de Janeiro. É importante a gente, na comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, não ter ilusões do que representou o empreendimento que levou à fundação da cidade do Rio de Janeiro. A fundação da cidade do Rio de Janeiro faz parte do projeto de implementação de uma sociedade baseada na escravidão. E a cidade do Rio de Janeiro chegou a se tornar o maior porto de escravos de todo o planeta. O capital, ao se instalar na cidade do Rio de Janeiro, estabeleceu uma relação de tráfico de escravos com a África, que era absolutamente, além de reprovável sob qualquer princípio, né, que a gente possa observar, era o centro da estratégia da colonização portuguesa para as Américas. Até hoje, nós vivemos em uma das cidades mais desiguais do mundo. Vivemos em uma cidade em que existem, inclusive, fronteiras invisíveis, onde, passando daquela fronteira, o cidadão, ele não tem garantido nem apenas o direito à vida. Essa cidade profundamente desigual, ela não é a mesma cidade de 450 anos atrás, evidentemente, ou de 350 anos, ou de 250 anos. As estratégias de desenvolvimento, de dominação, se modificaram ao longo desses 450 anos. Mas nós podemos sim afirmar que há uma continuidade nessa história de 450 anos, que é a permanente submissão do poder público aos projetos do capital. Desde a implantação da construção da cidade e do modelo escravocrata até a industrialização, a modernização da cidade a partir do prefeito Pereira Passos. Todos esses grandes empreendimentos, juntando o poder público e os interesses privados na nossa cidade, sempre submeteram a população, a grande maioria da população que aqui viveu, a profundos níveis de desigualdade e de violência estatal. Então eu peço o apoio de todos, a medalha para o cacique Aimberê, para que a gente possa construir 450 anos diferentes daqui para frente. Muito obrigado.